Salmo 119, 50 diz: esse é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Salmos 28, 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. 1 João 2,17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Vamos, igreja. Tem alguém aqui? Tem algum voluntário apaixonado aqui? Tem algum staff aqui? Tem algum pastor aqui? Tem algum incendiário aqui? Tem algum avivalista aqui? Vamos, pelo amor de Deus, tem alguém pronto para viver milagre aqui? Aleluia! 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 A gente precisa persistir, permanecer, confiar, não desanimar, não se comparar, não retroagir, não retroceder. Porque não é fácil, mas Deus nunca disse que seria fácil. Não é rápido, Ele nunca disse que seria rápido. Mas não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. A palavra de Deus diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Você pode levantar suas mãos, declarar isso em nome de Jesus. Diga: eu sei que eu não estou sozinho. Diga: o meu Redentor vive, Ele me guarda, Ele me cobre, Ele me livra. Declaro com autoridade: diga: os meus inimigos vêm contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Diga: eu e a minha casa permaneceremos de pé. Diga: estamos firmados numa rocha inabalável. Somos como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Vamos, levante sua mão, profetize com autoridade. Diga: eu vou permanecer, eu vou persistir, eu não vou parar, eu não vou desistir. Diga: se o Deus me prometeu, diga: o Senhor que fez a promessa vai sustentá-la até o dia em que vai se cumprir. Se Deus disse que vai acontecer, pela fé já aconteceu. Diga: a minha mente é redimida, lavada pelo sangue de Jesus. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Diga: eu fui revestido de coragem e não de covardia. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos, declare a palavra, levante suas mãos. Diga: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Tem alguém cheio de coragem de Deus aqui nessa noite? Tem alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Aleluia! 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 Para persistir, irmão, você precisa de maturidade. Para persistir, a gente precisa de uma nova mentalidade. O terceiro e último pilar que eu quero compartilhar com você nessa noite é que para persistir a gente precisa aprender sobre resiliência. Fala para quem está do seu lado: você precisa ser resiliente. A resiliência é a arte de suportar pressão. A resiliência é a capacidade que a gente tem de suportar enquanto estamos sendo esticados sem romper. A resiliência é a arte de recomeçar. Em alguns momentos você vai tropeçar, você vai desanimar, mas você vai permanecer onde Deus chamou para estar. Você vai persistir naquilo que Deus chamou para construir. A resiliência fala a respeito de alguém que está mais preocupado com uma promessa que recebeu do que com as opiniões que os cercam. Um homem resiliente é um homem imparável. Tudo se levanta, pessoas tentam desdenhar de você, pessoas podem não acreditar no sonho que você carrega, eles podem não honrar a unção que você recebeu de Deus, mas a tua história agora está em Deus, não tem mais a ver com quem te cerca, tem a ver com quem te chama. Se Deus te chamou para viver algo, não depende mais de quem está ao teu redor, do que pensam sobre você, irmão, depende do que Deus diz a seu respeito. O Senhor liberou palavras sobre você antes de você existir. O teu chamado antecede a tua existência, o teu propósito é o que te traz vida, está no lugar que Deus chamou para estar, o que faz você florescer. É o que eu preguei semana passada.
passada, plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios. Você está plantado em Deus, você como é uma árvore frondosa que foi plantada junto ao ribeiro das águas, as suas raízes se estendem, mesmo no tempo da seca, suas folhas permanecem verdes, e você dará o fruto certo no tempo certo. Alguém recebe isso aqui? Diga amém. Resiliência está ligado à arte de recomeçar. Precisamos dominar essa arte. Tem gente que desanimou por um motivo, talvez se entristeceu com uma liderança, se entristeceu com uma igreja, talvez se entristeceu com o próprio Deus, e a gente já quer usar isso como justificativa para abrir mão da fé. Engraçado, eu conheço jovens que apostataram da fé, outros que se desviaram do caminho por conta de um relacionamento que por anos todo mundo, inclusive ele, sabia que não era de Deus, que só trazia tribulação, dor, luta, cansaço. Mas tem gente que consegue insistir em algo que não é de Deus, mas na primeira luta ou decepção decide desistir de algo que é de Deus. Irmão, quantas vezes a gente está insistindo em algo que surgiu da nossa cabeça, uma vontade nossa, uma vaidade nossa, mas quantas vezes a gente desistiu de uma promessa por conta de uma luta? Alguém não acreditou em você, alguém não suportou você, alguém não apoiou você, alguém te feriu, alguém te decepcionou. A gente já usa isso como justificativa para desistir de um sonho de Deus. Irmão, acredite, se eu tivesse parado por conta da opinião de outros ministros, eu teria parado há muito tempo atrás. Se eu tivesse me movido segundo o que outros dizem a meu respeito, eu nem teria começado o que eu e minha família começamos. Mas eu preciso entender que para cada opinião de um homem existem centenas de palavras de Deus. Para cada ruído do inferno que se levanta contra você, existem milhares de promessas de Deus que envolvem você, que guardam você, que impulsionam você. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Um tempo atrás, um jovem que a gente pastoreou lá no Rio, menino incrível, carrega algo extraordinário, compõe canções, sempre teve livre acesso à nossa casa, à nossa mesa, e ele se perdeu. E aí um tempo atrás, ele mandou uma mensagem, Sandy, dizendo assim: saudade está na linha de frente com Jesus. Ele comentou num post que eu fiz, algo que a gente estava vivendo, não lembro se eram as cruzadas ou algo do tipo. Ele botou: saudade de estar na linha de frente com Jesus. Eu falei: irmão, não foi Jesus quem te tirou da linha de frente, foi você quem saiu. Então é você que precisa voltar. E aí eu liberei sobre ele uma chave tão simples, mas tão poderosa, e vai fazer sentido para alguém aqui. Se você quer voltar a viver o que você vivia, você precisa voltar a fazer o que você fazia. Tem gente que fala: cara, eu sinto saudade do início da minha jornada, eu era tão apaixonado, eu lembro que os louvores tocavam e eu me quebrantava, hoje eu não sinto mais nada. Você quer voltar a viver o que você vivia? Volta a fazer o que você fazia. Cara, eu lembro do meu primeiro amor, eu lembro dos acampamentos quando era jovem, eu lembro no início, uma das coisas mais tristes que a gente pode ouvir de um cristão que caminha há muito tempo com Deus, para alguém que começou a caminhar com Deus, é desdenhar do primeiro amor, dizendo: eu também já fui assim, mas isso passa. Não, não passa, só aumenta. Eu era apaixonado, sou ainda mais. Eu era apaixonado pelas promessas, agora eu sou ainda mais. Eu queimava com Jesus, hoje eu queimo ainda mais. Eu queria viver perto dele, hoje eu quero ainda mais. Alguém comigo aqui? Porque à medida que caminhamos com Deus, o nosso relacionamento é cada vez mais próximo, a nossa paixão começa a ser substituída por amor. A gente agora não está mais porque a gente está empolgado, a gente está porque decidiu caminhar ao lado do autor e consumador da nossa fé, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos conhece quando nada existia, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, o nosso bom pastor, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que carrega o nome mais poderoso que alguém poderia mencionar. Pai, a gente precisa entender, irmão, a gente precisa entender que o início da nossa jornada não é para ser mais gloriosa do que o final dela. Não faz sentido acreditarmos que o primeiro amor é mais poderoso do que como nós seremos encontrados no final da nossa jornada. Não, você precisa amá-lo mais do que amava no início. Você precisa confiar mais do que confiava no início. Por quê? Porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então a palavra que eu liberei para esse jovem, eu quero liberar para alguém aqui nessa tarde, nessa noite. Se existe algo que você sente saudade de viver, talvez relacionamento, fome, mais sede,
Você quer voltar a viver o que você vivia? Irmão, volta a fazer o que você fazia. Pastor, mas hoje é diferente, eu tinha mais tempo, então arranja tempo. Eu tinha menos compromissos. Abre mão de alguns compromissos, mas não abra mão de um relacionamento com Deus. Abra mão de alguns compromissos, mas não abra mão de construir uma história com Deus, porque todas as coisas passam. A Bíblia diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 37, 23 diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho, e ainda que caia, porque é uma opção, é uma possibilidade, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Vamos declarar isso junto? Vamos ler isso junto? Volta lá por favor, lindão. Todos juntos, 1, 2, 3. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia. Diniz, vê para mim depois se está na NVI, lá na mídia. Se não tiver, pede para colocar na NVI, por favor. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Pega isso aqui, olha para mim, alguém está feliz com Jesus ainda? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Estou desde o início dessa mensagem compartilhando passagens bíblicas que falam sobre o poder de permanecer. Semeie e permaneça, para que possa colher tudo que foi semeado. O homem que tem os passos confirmados pelo Senhor, ainda que tropece, não ficará prostrado, o Senhor o toma pelas suas mãos. A Bíblia está dizendo, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. 1 Coríntios 15, 58 está dizendo, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes. Lagoinha, pega isso aqui em nome de Jesus. A nossa inconstância envergonha o evangelho que a gente crê e professa. A nossa resiliência glorifica a Deus, porque é confuso para quem conhece a gente quando a gente fala que Deus é suficiente, mas eles veem a gente em crise porque perdemos um contrato ou uma porta de trabalho se fechou. É confuso para quem caminha perto da gente quando falamos que Deus é um Deus de milagres, mas eles nunca veem milagres acontecendo na nossa casa. É confuso para quem caminha perto da gente quando falamos que Deus é um Deus de paz, mas eles nunca veem paz sobre os nossos caminhos. No meu livro tem um capítulo chamado Cartas de um Deus Bipolar. Paulo diz o seguinte, vocês são cartas vivas escritas pelo próprio Deus, não com tinta, mas pelo próprio Espírito. E Paulo está dizendo o seguinte, vocês são cartas que Deus escreveu para o mundo. Quando as pessoas lerem você, eles vão conhecer o Deus que escreve a história de vocês. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Eu vou até pregar essa mensagem qualquer dia desse aqui. Quantos acham que seria uma boa? Cartas vivas. Uma característica interessante sobre as cartas é que as cartas não falam. Elas precisam ser lidas. Você nunca vai pegar uma conta de luz e quando você vai abri-la, ela vai começar a falar com você qual que é o saldo. Não sei com você, nunca aconteceu comigo. Alguém falando assim, tudo bom André? Aqui é o do Bradesco Financiamento. Esse é o 5º boleto, falta apenas 82. Alguém já recebeu uma carta assim ou não? Não? Alguém falou já, que agora fiquei até preocupado. Boletos não falam, cartas também não. Então quando Deus fala que somos cartas, precisamos entender que o mundo não vai ser impactado por aquilo que falamos, mas por aquilo que vivemos. O mundo está lendo você. Billy Graham diz que somos a Bíblia que o mundo não lê. O mundo não vai ser impactado pelo que postamos na legenda do nosso Instagram a respeito de milagres, mas o mundo é impactado quando vê no evento de business alguém abrindo mão da muleta e os tendões sendo restaurados por conta da oração de um justo. O mundo não vai ser impactado por aquilo que pregamos no púlpito, mas por aquilo que vivemos quando saímos dele. O mundo não vai ser impactado pelo que cantamos no domingo, mas pelo que vivemos na segunda. Então
que significa carta de um Deus bipolar? Significa que se o mundo de fato acreditar que a nossa história está sendo escrita pelo próprio Deus, a nossa inconstância dá margem para o mundo acreditar que o Deus que escreve a nossa história é bipolar. Porque a hora ele está dizendo começa, a hora ele está dizendo para. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, essa menina aqui, cara, eu tenho que te dar o testemunho depois. Não, é sério, é muito de Deus. Mano, calma, você acabou de conhecer. Não. Pastor, foram muitos sinais, você não está entendendo. É muito de Deus. Aí dá 2 semanas, fala: e aí, mano, e a menina? Pastor do céu, que livramento. Sangue de Jesus. Tem gente que tem que fazer assim: o sangue de Jesus tem poder, você não está entendendo. Será que Deus mudou ou a gente não entendeu? Pastoreei 5 anos na América. Recebi várias famílias. Pastor, a gente está aqui debaixo de uma palavra. Glória a Deus. Cara, fica firme, não é fácil. Ser imigrante, ser estrangeiro. Você vai começar... Não, pastor, a gente está debaixo de uma palavra. Aí dava 3 meses, Chico falou: pastor, Deus deu uma direção, a gente está voltando para o Brasil. Não, peraí. Ou Deus nunca disse para você vir, ou você está aceitando a ideia de voltar porque é desconfortável o processo. Mas se existe algo que não dá para a gente aceitar, é a ideia de que Deus é um Deus bipolar. Guarda isso aqui em nome de Jesus. A nossa inconstância envergonha o evangelho que professamos, mas a nossa persistência expressa a glória de Deus. Pessoas vão olhar a você, talvez o seu casamento está em crise, você continua glorificando a Deus, celebrando a Ele, adorando. As pessoas vão falar: cara, eu vejo Deus em você. Por quê? Porque as lutas não roubaram a tua alegria, porque os desafios não pararam você, porque os desafios ao teu redor não roubaram a tua fé. É como Paulo e Silas na prisão, eles estavam adorando mesmo no lugar sujo, havia fezes naquele lugar, eles estavam fisicamente presos, mas o seu espírito permanecia livre, e a Bíblia diz que eles adoravam ao Senhor, e eles cantavam em alta voz, e todos os presos ouviram a adoração, e os presos que ouviram a adoração deles, também ouviram o som de algo acontecendo naquele dia. Então as cadeias se quebraram, as celas se partiram. Por quê? Porque não dá para prender um homem que é livre no seu espírito, não dá para parar alguém que é persistente em Deus, constante em Deus. Sejam firmes e constantes, não desanimem, não parem, não retrocedam, não se comparem, não andem em ciclo, porque há sobre você uma palavra de Deus. Se você crer e não duvidar, se você permanecer e não desistir, se você mantiver os seus pés firmados numa rocha inabalável, seremos como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Quero falar hoje sobre consciência. Tem gente dizendo assim: cara, que boring, o cara vai falar sobre consciência. Eu queria ouvir sobre milagre. Eu queria ouvir sobre portas abertas. Mas a consciência é uma chave que libera tudo isso. E a ausência dela faz com que muita gente caminhe com Deus de milagres sem viver milagres. Caminhe com Deus de provisão sem ser provido. Caminhe com Deus de portas abertas sem ver as portas se abrindo. Você está comigo? Diga amém. Às vezes a gente questiona a consequência de algumas coisas, mas não vai na raiz dos problemas. Se eu creio no Deus de milagres, mas não vivo milagres, a minha pergunta não tinha que ser para Deus: por que eu não estou vivendo milagre? A minha pergunta tinha que ser: o que eu ainda não fiz para acessar os milagres que Deus já quer fazer? Porque Ele quer fazer, isso não é o que Ele faz, irmão, isso é quem Ele é. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Tocou nas vestes de Jesus e saiu virtude dele? Ninguém pode dar o que não carrega. Saiu virtude de Jesus porque Jesus é cheio de virtude. Saiu porção de cura de Jesus porque Jesus é a própria cura. A pergunta que a gente precisa se fazer de tempos em tempos é: se me tocarem, o que sairia de mim? As crises nada mais são do que uma oportunidade da gente entender o que está dentro, porque quando as circunstâncias sacodem você, você consegue perceber do que você está cheio. Saiu virtude de Jesus, thank you so much. Cuidado com a mão boba aí. Deixa eu ver se eu me ouço agora. Jesus, obrigado. Jesus. Deixa eu até baixar aqui um pouquinho o volume agora. Você pode aplaudir nossos voluntários, celebrar a galera aí. Glória a Deus.
Então vamos lá. A consciência faz com que eu entenda o que está disponível, o que está acessível, o que Deus tem para mim, o propósito que eu carrego, as promessas que Deus me fez. Irmão, a ausência de consciência faz com que eu caminhe em busca de algo que eu não sei o que é. Você sabe qual que é a diferença entre alguém ansioso e alguém movido por uma urgência? O ansioso, ele está correndo atrás de algo que ele nem sabe ao certo o que é. Quem se move por um senso de urgência já sabe o que Deus tem preparado para ele no futuro e ele só não quer perder tempo para chegar lá. Como que eu sei o propósito que eu carrego? Como que eu sei o chamado que Deus tem para mim? Como que eu sei o meu destino profético? Quando eu tenho consciência do que Deus já disse a meu respeito. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A gente precisa ouvir o que os céus falam a nosso respeito, para então caminhar debaixo dessa revelação. Em algum momento, Billy Graham viu algo que os céus falavam a respeito dele, e ele caminhou debaixo dessa revelação. Em algum momento, o pastor Márcio ouviu que os céus falavam a respeito dele, e ele caminhou debaixo dessa revelação. E tem pessoas que estão aqui, e talvez você ainda não tenha ouvido o que Deus diz a teu respeito, e é por isso que tem espaço para qualquer fala de qualquer um a respeito do que eles acham a seu respeito. Irmão, quem sabe quem é, não tem espaço, não tem lacuna para ser preenchida pela opinião de alguém. Eu sei quem Deus diz que eu sou, eu sei o que Deus diz que eu posso, e a opinião de outros não vai me parar. Por quê? Porque eu já ouvi o que os céus dizem a meu respeito. Você está comigo? Faz sentido para você? Vamos junto. Eu preciso saber o que os céus dizem a meu respeito. Em algum momento Deus disse: eu vou te dar uma linguagem que vai tocar a sua geração. Eu entendi, Deus quer me usar através de uma linguagem que vai ser acessível para o coração de quem ouve. Então eu preciso caminhar debaixo dessa revelação. O problema, irmão, é que tem gente que nunca ouviu o que os céus dizem a respeito, mas também tem gente que já ouviu e se esqueceu. E aí começa a querer fluir numa unção que Deus não deu, começa a querer construir coisas que Deus não te chamou para construir. Declaro comigo com autoridade, diga: uma visão clara torna a missão mais leve. Please take notes. Anota algumas chaves. Uma visão clara torna a missão mais leve. Irmão, você acha que é fácil pastorear uma igreja? Você acha que é fácil pastorear uma igreja de brasileiros? Você está rindo porque you know, you understand me. Você acha que é fácil pastorear uma igreja de brasileiros na América? A gente tinha que ganhar uma medalha de honra ao mérito. Eu estou falando sério. Tem gente lá no Brasil que fala: pastorear na América é fácil. Oi? Quantos anos você pastoreou aqui? Não confunda a facilidade de acessar coisas com a dificuldade de pastorear gente. Aqui é desafiador demais, irmão. O que eu preciso fazer para não desistir no meio do processo? Ter uma visão clara. Isso faz a missão ser mais leve. Você quer um exemplo claro? Eu não entrei na palavra ainda. Gente, 20 minutos, me ajuda aí, bota 25 pelo menos, me dá um... Eu quero pregar hoje. Alguém quer ouvir algo de Deus essa manhã? Me deixa pregar. Quando eu tenho uma visão clara, a missão fica mais leve. Você quer um exemplo? Deixa eu te dar uma chave que vai te deixar mais tranquilo. Em algum momento você vai ser traído. Fique em paz, isso vai acontecer. Quando eu já sei que isso vai acontecer, não me fere tanto quando acontecer. Por quê? Porque pessoas erram, falham. Jesus não ficou se autocomiserando quando Judas veio para entregá-lo. A falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Jesus recebe ele e fala: com um beijo você trai o filho do homem. Quando eu sei que na jornada vai ter traição, vai ter cansaço, vão ter desafios, vão ter gigantes, vão ter tempestades, eu paro de perder tempo reclamando do que está vindo e eu começo a investir tempo me preparando para o que vai vir. Pega isso, irmão. A maior tragédia da vida de um cristão é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Sabe por que tem gente que não faz tanto sentido ouvir a respeito de lutas quando está no dia bom? Porque acha que o dia bom dura para sempre. O dia bom é o dia para se preparar para o dia mau. E o dia mau é o dia de trazer à memória o que eu ouvi quando tudo estava bem. Então a gente tem que entender que a cada estação Deus está nos dando uma oportunidade da gente se preparar para o novo de Deus, irmão. O novo de Deus, ele é glorioso, gracioso, poderoso, mas nunca vai vir sem sangue, suor e lágrimas. Nem o próprio Jesus
cumpriu o seu propósito sem passar por essas etapas. Jesus foi traído, humilhado, esquecido, rejeitado. Jesus nasceu num lugar emprestado, sepultado num lugar emprestado. Trabalhou até os 30 anos de idade, irmão, com um serviço braçal. Jesus não prestava serviço de consultoria do reino. Jesus fazia cadeiras, mesas, trabalhava todos os dias. Para pensar nisso, com os mesmos elementos que crucificariam ele no futuro. Jesus sabia que a cruz era o destino final. A Bíblia já dizia: maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro. Então entende isso. Jesus sabia que o destino que aguardava ele tinha madeira, tinha pregos e tinha martelo. E é exatamente com isso que ele trabalha todos os dias. Jesus trabalha com os elementos que o crucificariam e ainda assim não está ansioso. Por quê? Porque ele entendia que o processo já fazia parte da promessa. Alguém está aqui comigo, pelo amor de Deus, irmão? Jesus. Quando eu tenho uma visão clara, a missão fica mais leve. A Bíblia diz, olha isso, irmão. Eu vou parafrasear, vou usar uma linguagem, licença poética, que a Bíblia está dizendo: olha para Jesus, para que você não se confunda ou se distraia, e faça exatamente o que ele fez. A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Irmão, Jesus tinha uma visão de futuro em meio aos processos do presente. Então ele está passando por dor, vergonha e humilhação, mas ele tinha uma alegria proposta. Deus disse: você vai se entregar, você vai ser sepultado, mas ao terceiro dia eu vou te chamar de volta para a vida. Então quando você tem uma visão clara, a missão fica mais leve. Por quê? Porque ele estava na cruz, mas ele sabia: esse não é o final da minha história. Daqui a 3 dias o meu pai vai me chamar de volta. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Uma chave para a gente não ser tão ansioso é a gente ouvir de Deus o final da história. Eu ouvi de Deus o final da história em algumas áreas da minha vida. Quando eu estava internado há 4 anos atrás, eu olhei para aquela cena e falei: não parece com o que Deus me prometeu, então ainda não é o final da história. É por isso que Deus dá para a gente visões de futuro, para manter o nosso coração firme no meio dos desafios do presente. Você olha para o que Deus prometeu, você olha para algumas realidades ao teu redor, você fala: não é o final da história, Deus ainda vai fazer o que prometeu. Então eu consigo enxergar um avivamento tocando o sul da Flórida. Se essa igreja esvaziar por qualquer motivo daqui a 3 semanas, isso não vai tirar de mim a convicção de que em algum momento Deus vai fazer. Deus, eu não sei como vai ser, eu não sei se vai ser sobrenatural, uma intervenção natural, eu não sei se as fronteiras vão abrir, o único lugar que os brasileiros vão ser liberados para entrar é em Miami, eu não sei o que vai acontecer, mas você me deu uma visão de um avivamento e de alguma forma vai acontecer. Irmão, a gente precisa confiar na visão final e não questionar tanto durante o processo. O processo, fala para quem está do seu lado, olha que revelação revelada das profundezas da revelitude. Fala para quem está do seu lado: o processo é só um processo. Ele não é o final, é só um processo. Pega uma coxa de retalho e olha quando ela está sendo costurada. Ela é costurada do lado do avesso, é horroroso. Agora espera terminar. Pega um mocotó quando está sendo cozinhado. Quem aqui gosta de mocotó? Eu sou apaixonado. Eu fui criado, a minha criação foi raiz, ok? Não foi uma criação Nutella. Então eu gosto desde língua de boi até buchada de bode. Tá tudo certo. Alguém tá comigo nessa? Mais algum raiz aí? Agora, vou ser sincero, eu prefiro comer quando tá pronto do que olhar quando alguém tá fazendo. Assim é a sua história. Para de olhar para o processo achando que ele é o final da história. O processo é só um processo. Tem mais de Deus. Nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Tem mais de Deus. Amém? Você recebe isso? Então quando eu tenho uma visão clara, a minha missão se torna mais leve. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. João 15:5, na versão a mensagem diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão.
Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim, e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás, eu e a Kezinha, a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá. E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte. Mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido. E quando eu abri os olhos, eu vi aquela cidade toda iluminada. E eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança. Me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio. Eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que 3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende. Eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem está aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas, e eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel, e aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis, e eles vieram para o Descende. Durante o Descende eu estava aqui alugando carro para pintor, tentando compor renda e liderando jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado e eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: Pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara. E eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa ele, Pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. Ele solta o microfone. E aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: Pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, Pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro. E aí quando eu olho, era ele. Ele fala: posso orar por você? Eu falei: pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei: não. Aí ele chamou um tradutor e falou: grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão, uma semana depois um vídeo viraliza, e outro, e outro, e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar e o empresário me levar para orar por ele por cura.
4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois, Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã: filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo: eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém. Vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal. Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse: filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você, não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado: os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando dos desafios que é ter uma família? Cara, não aguento mais a minha esposa. Cara, não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele, ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter.
Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo. Ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger e lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família? Lidere ela. Você pediu por uma empresa? Governe ela. Você pediu pelo chamado? Seja fiel a ele. Você pediu para vir para uma outra nação? Enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala, não aguento mais a minha mulher. Viúvo. Cara, não aguento mais esse trabalho. Demitido. Não aguento mais essa empresa. Falido. Não aguento mais essa igreja. Desigrejado. Você já imaginou? Não aguento mais esse cabelo. Careca. Foi mal o capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei, mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin. Era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos e enterrasse na terra, era igual. Pensa no bonsai feio. Falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim para Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave. Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser. Porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens. Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem. Não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério fake frutificando. Você nunca vai ver um ministro fake frutificando. Você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus, diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso? Então fica de pé no teu lugar, eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos, eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.